Vagabundo. Ser um vagabundo no Brasil é usado de forma pejorativa para muitos, visto que no dicionário significa que ou que age sem seriedade, ou com desonestidade, malandro, canalha ou biltre. Ou biltre, não sei o que significa essa palavra. Biltre. Então, como que ser um vagabundo pode me ajudar no destino da vida? Esse foi o tipo de pergunta e resposta que surgiu através de um mangá japonês chamado Vagabond, que tem facilmente um dos, se não o melhor protagonista que eu já pude presenciar em uma obra, no qual se chama Shimen Takezo. Apesar da palavra vagabundo ter um significado ruim no contexto brasileiro, em outro lugar, essa palavra também pode ser encontrada com um significado diferente, que significa que ou quem vagabundeia ou tem vida errante, igual a nômada ou vagamundo. Então, se algum dia alguém te chamar de vagabundo na internet, saiba que você é um nômade viajante em busca de significado. E esse é o significado que se encaixa perfeitamente em Takezo, já que no começo do mangá, ele é apresentado como um animal selvagem, que segue puramente seus instintos. Não chega a ser uma pessoa agressiva, porém, quando se vê diante de um perigo, ele mata sem piedade. Elimina qualquer um que demonstre combate ou ameaça, como se fosse uma besta selvagem ou indomável. Então, no começo da obra, Takezo se sente invencível, alguém incontrolável que tem um objetivo de vagar sem destino, vivendo unicamente de sua força, eliminando qualquer um que impeça seu caminho. E isso acaba se tornando um problema, porque mesmo tão jovem, Takezo já eliminou diversas pessoas, e ele começa a ser procurado como um criminoso da sua própria vila, mesmo sendo tão novo. Diversos soldados tentam capturar ele, mas eles falham miseravelmente. O cara, ele é como se fosse um bicho do mato, um animal selvagem descontrolado, até que um monge chamado Takuan, e detalhe, lembre-se bem desse personagem, chega com uma promessa de capturar Takezo. E realmente dá certo, ele consegue prender Takezo, ele consegue pegar a fera. E ele faz isso ao deixar ele dias foragido, enquanto os soldados tentam caçar ele. E no momento que ele fica mais cansado, ele aproveita para usar o cheiro de comida e chamar uma de suas amigas, no qual ele já tinha uma atenção de infância já há muito tempo, e usa tudo isso para capturar Takezo, como se fosse uma própria armadilha. O monge Takuan mostra para Takezo que sua imensa força de combate só mostra o quanto Takezo é medroso e considerado o mais fraco da vila, mesmo que ele consiga por si só derrotar um exército. Isso demonstra o quão inseguro e fraco mentalmente Takezo é. Ele apenas elimina deixando de seguir pelo seu instinto de sobrevivência, afinal, é mais fácil eliminar o inimigo para garantir a sua segurança do que se conformar em viver com a ameaça. Igual quando uma criança, jogando vôlei, atacou a areia no meu rosto com o pé só para ganhar a partida. No caso, elimina seus adversários para não poder contra eles. Talvez Takezo é como um cão com a pata machucada, que quando alguém chega perto, ele não pensa duas vezes e já parte para o ataque, por medo e se sentindo ameaçado com qualquer presença. Após o monge Takuan capturá-lo, ele passa dias pendurado em uma árvore, recebendo sol, chuva, frio e fome. Até com um assassino, espadachim ou ninja, sei lá ao certo, até o momento eu achava que fosse uma mulher, libera Takezo e Takuan acaba percebendo isso e novamente captura ele. O monge observa isso, só que nesse momento ele acaba deixando um aviso na aldeia, dizendo que Takezo estava morto. Mesmo capturado e vivo, ele ainda avisa que Takezo estava morto. Logo mais tarde, ele leva Takezo a um tipo de monte e Takezo implora diversas vezes para que ele o mate, e ele não merecia viver, e qual seria o motivo dele existir. No caso, ser abandonado pela sua mãe? Seria odiado e evitado pelo seu pai? Ali é o primeiro momento que o personagem de fato morre por dentro. Ele perde todo e qualquer sentido de viver. Ele queria ser o invencível sobre o sol, o homem mais forte, o espadachim mais forte, o Zoro da vida, mas ele acaba não conseguindo fazer isso. Aquele tão forte que não seria necessário de depender de ninguém. Entretanto, com a ajuda do monge Takuan, ele morre, mas de uma forma simbólica. Ele agora passa a ser uma nova pessoa com um sentido de vida no qual ele escolherá viver e deixar de ser uma fera selvagem sem personalidade. Takuan anuncia a morte de Takezo ao mundo e o nascimento de uma nova persona, que seria Miyamoto Musashi. E uma curiosidade interessante aqui, você sabia que Miyamoto Musashi realmente existiu na vida real? De mesmo nome, ele dedicou sua vida a alcançar a perfeição através da arte da espada. Venceu mais de 60 duelos de vida ou de morte e nunca foi derrotado. E essa acaba sendo a jornada de Miyamoto Musashi. Apesar de renascido, ele busca ainda se tornar invencível e mais forte, mas dessa vez carregando consigo uma base filosófica. Ele tenta enfrentar o irmão do líder de uma escola, a chamada escola Yoshioka, mas sem sucesso. Ele acaba entrando em um acordo com esse cara para que eles possam batalhar daqui em mais um ano, onde ambos treinariam para se tornarem mais forte e se enfrentarem futuramente. Musashi então parte para uma viagem para se fortalecer e no início do percurso novamente o monge Takuan o acompanha. Lembra que eu disse sobre se lembrar desse personagem? Então, no geral, o monge ele é uma figura de maturidade e sabedoria para Musashi. Ele em diversos momentos da obra acaba sendo responsável por dar um toque de reflexão em Musashi. Tanto que nessa parte da história, mesmo Musashi sendo alguém de pavio curto e mais casca grossa, ele ainda assim pergunta ao monge como lidar com tal situação. Essa acaba sendo uma das grandes mudanças de amadurecimento de
Musashi, alguém que não apenas quer se tornar o mais forte, mas também entende o significado de ser o mais forte. Como ele fará isso? Quando ele saberá que se tornou isso? Alguém que não busca mais um título, mas também o significado daquilo e o propósito. Takuan sempre comenta sobre ele estar apaixonado por Otsu, uma garota de infância que cresceu junto dele e seu melhor amigo, e sempre teve uma grande admiração por Musashi, ao invés de temê-lo como era de costume em diversos cidadãos da vila. Musashi então se pergunta como se livrar desse tipo de pensamento, e Takuan o desafia para um duelo com um graveto, e apenas com um comentário sobre Otsu, Musashi se distrai e perde. Takuan então, eu ensino, quanto mais você ignora o seu interior, mais abalado você fica. Então, meus amigos, aqui vemos uma das frases, se não a mais importante frase desse mangá, falada por Takuan. Essa frase é sempre difícil de falar. Preocupado com uma única folha, você não verá a árvore. Preocupado com uma árvore, você não perceberá toda a floresta. Logo em seguida chegará novos arcos que são como vinho. Quanto mais se passa, melhor fica em todo momento. Takeru se tornará mais maduro e mais forte. E um dos arcos que mais se destaca é o da luta contra o monge da lança. Por algum motivo, Musashi tem algum problema com o monge. Basicamente, ele se sente invencível e capaz de enfrentar qualquer inimigo com sua força e garra. Porém, pela primeira vez, ele enfrenta o inimigo com postura leve, expressão pacífica e leves movimentos extravagantes. Nisso, Takeru leva uma surra, ele apanha e pela primeira vez ele acaba fugindo de uma luta, perdendo a postura. A mesma situação que ele presenciou quando enfrentou um bandido que, ao perder o combate, tentou fugir de Takeru. Nesse arco vemos o lado mais covarde e grande parte da filosofia, que é a ligação em se tornar um único e um só com a natureza, levando ele não só a se desenvolver como espadachim, mas também como um humano. Então toda busca pelo caminho da espada, o significado e o propósito de seguir essa jornada e esse caminho, e a princípio pode parecer uma história chata, mas eu te garanto que quanto mais você lê, quanto mais você acompanha, mais você se identifica com o personagem, mais você evolui com ele. Takeru, apesar de ser um personagem imaturo, ele muitas vezes é falho, ele erra, ele comete delitos, mas ele acaba sendo um personagem muito focado e acaba evoluindo mentalmente ao passar dos capítulos, e você sente uma percepção de mudança lendo também o mangá, porque você sente que você tá evoluindo junto com o personagem. Acabamos conhecendo outros personagens como Musashi, que dedicará total vida ao caminho da espada, mas no final eles acabaram se aposentando e se sentiram vazio, afirmando que seguiram cegamente um único objetivo, que não lhe trouxeram propósito em mais nada, como por exemplo, um grande espadachim que não sabe lidar com uma criança muda, um dos arcos que aparecerá futuramente, não sabe nem sequer perceber a condição da criança. Porém, ainda assim, Vagabond não condena a sua jornada, e sim te ensina a achar o seu propósito e sentido para aquilo. Eu espero que com esse vídeo você possa dar uma chance à obra. Atualmente ela tá em ato há 7 anos, mais ou menos desde 2015, mas eu garanto que ainda assim você deve dar uma chance para essa obra. Por mais que ela não esteja finalizada, todo aquele desenvolvimento de Musashi, ele tem um encerramento e traz com isso uma grande carga filosófica de ensinamentos. Então, por mais que ele não esteja terminado, entre muitas aspas, não tenha saído do hiato, é um mangá que já tá completo por si só. Bom, se alguém chegou, acho que até aqui no final desse vídeo e tá me ouvindo até aqui agora, eu acho que eu pelo menos deveria dar uma satisfação. Nem que seja 2 ou 3 pessoas, nem que seja 4 ou uma pessoa. Mas provavelmente você já deve estar vendo aí que esse canal tá uns 2 a 3 meses sem postar vídeo. E isso tem alguns motivos pelo quais aconteceu. O primeiro deles era que eu tava trabalhando 7 dias por semana. Então, além de segunda a sábado, domingo eu ainda trabalhava o dia todo. E nisso incluía feriados também. Então, isso, querendo ou não, eu acabei não tendo muito tempo para poder produzir mais do que eu deveria. Porque ideia de vídeo não falta. Tem muita ideia, tem muito tema que eu queria trazer para cá, queria passar. Tem muita sugestão que me entregaram também. E eu queria poder fazer mais, só que uma das coisas que me atrapalhou foi esse quesito. O ponto que aconteceu muito é o fato de, se você olhar para os vídeos do canal, pelo menos na minha visão, eu ainda acho uma tremenda de uma porcaria. Então, assim, eu queria pelo menos produzir uma qualidade melhor, um áudio melhor, sei lá, alguma coisa. Esse vídeo de Vagabond mesmo era pra ter saído já tem bastante tempo, e eu tentei refazer o roteiro 2, 3 vezes, tentei gravar o áudio também umas 4 vezes, e mesmo assim eu ainda não fiquei muito satisfeito com o resultado. Eu acho que eu poderia entregar coisa melhor. E é isso, eu espero que pelo menos ano que vem ou nos próximos vídeos eles venham bem mais rápido, eu consiga ter mais contato por aqui. E não sei, só queria dar uma mensagem pra caso alguém ainda se importe, caso ainda tiver uma pessoa pelo menos vendo.
E por mais que eu não trabalhe mais domingo e feriado e final de semana, isso vai dar uma quebra na minha renda, querendo ou não, porque quando você mora sozinho ou quando você mora no Brasil, você tem que fazer o possível. Se você não tem nenhuma questão profissional ou tá começando agora, você tem que fazer um meio que possível para aguentar sobreviver. Então eu tive que sacrificar bastante parte do meu tempo pra não, pra não passar fome ultimamente, vamos dizer assim. Então é isso. Eu espero que eu consiga entregar mais, cada vez mais, e com melhor qualidade, conforme o tempo. E acho que é isso. Obrigado.